De acordo com a Organização Mundial de Saúde, doenças raras afetam até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. No Brasil, estima-se que 13 milhões de homens e mulheres estejam nesta condição, segundo pesquisa da Interpharma. Agora, no Conexão, nós vamos conversar sobre os desafios diários que estes pacientes e também as suas famílias costumam enfrentar. Comigo no estúdio está o médico Juan Lerena, do Centro de Referência para Doenças Raras do Instituto Fernandes Figueira. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Eliane. Muito obrigado. Juan, começa trazendo para a gente um panorama, dessas doenças. São, em média, quantas? Bem, hoje estimam-se em torno de 7 a 8 mil doenças no Brasil. Afeta um número importante de brasileiros, em torno de 13 milhões de brasileiros. Mas a gente chega a esse cenário hoje por um benefício muito grande que a saúde vem trazendo, principalmente para as crianças nesses últimos 30 anos. Então, quando você reduz a mortalidade infantil e tem uma série de intervenções de prevenção, começam a aparecer essas doenças que ficavam mascaradas pelo comum, pelo todo, né? E que hoje é a ordem do dia. Bom, e são doenças genéticas? Ou em sua maioria genéticas? 80% delas têm uma base genética, o que necessita de um olhar um pouquinho mais particular, principalmente com relação ao aconselhamento genético. Não necessariamente muitas delas serão recorrentes, mas certamente algumas delas podem recorrer, inclusive para a próxima geração. Tanto é que a política pública hoje brasileira, ela se centraliza na ação do aconselhamento genético como um dos produtos na atenção ao indivíduo com doença rara. Tá bom. E elas normalmente têm tratamento, ou algumas realmente, infelizmente, não? Talvez essa discussão das doenças raras venha à tona por conta do tratamento disponível para algumas. Ainda são poucas as doenças que têm tratamento, são tratamentos efetivos, mas certamente é o começo de um longo caminho com relação a doenças órfãs, medicamentos de alto custo, e se nós não ordenarmos de uma forma sensata, técnica não política, é bom reforçar sempre, né? Nós vamos escalonar para uma inviabilidade econômica, porque são medicamentos naturalmente muito caros. E não estando na lista oficial do SUS de dispensação de medicamentos, a única via, infelizmente, é a judicialização. É por isso que vira e mexe, a gente, quando escuta até falar de uma situação dessa, de um paciente com uma doença rara, é sempre por conta dessa situação, isso, né? Porque ele não conseguiu, enfim, medicamento, ele teve que acionar a justiça. É uma situação muito complexa para o médico, principalmente, que cuida dessas crianças e das famílias. Porque até por uma questão ética, em termos do Conselho Regional de Medicina, a gente não pode deixar de informar famílias da disponibilidade de medicamentos. E ao fazer isso, o único meio de cuidar dessa criança através de um medicamento que é efetivo, passou por todas as etapas de eficácia, de segurança, farmacovigilância, farmacodinâmica, infelizmente é pela via judicial. Não é o meio mais apropriado, entretanto, caminha-se no sentido de ordenamento dessas ações, através de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, passar pelos conselhos técnicos do Ministério da Saúde, para que a gente possa incluí-los dentro da lista de dispensação. Eu vejo, do ponto de vista bastante otimista, quando você tem uma abordagem técnica. Sim. E é um exemplo muito simples. Todos nós temos nossa casa e nós precisamos de um orçamento. Imagina se você começa a consumir bens muito aquém do seu orçamento. É o que está acontecendo hoje. Então, se você souber claramente qual é o custo que você tem antecipado, certamente você pode dispor um orçamento próprio e tirar essa questão de uma receita médica ser decidida por um juiz. Isso é totalmente inapropriado, é uma contradição absurda, né? E existem doenças raras que são mais recorrentes? Você falar de eventos raros recorrentes é um pouco complicado. Agora, se você depende do seu sistema de saúde... Né? Não é uma doença, tipo, um indivíduo apenas tem aquilo até hoje. Mas tem doenças que você tem um indivíduo em 1 milhão, um indivíduo em 2 milhões. Nem mais recorrente, seria... mais frequentes, talvez, dentro da população geral. Sem dúvida tem. E isso tem que levar em consideração muito o nosso efeito fundador como população brasileira.
Nós somos bastante diferentes, por exemplo, dos holandeses, somos diferentes dos ingleses e assim por diante. Então, a nossa fundação genética, ela traz por si só, e também as questões das restrições geográficas, né? Questões muito delimitadas, isso faz aparecer doenças genéticas com uma maior prevalência do que dispersa na população geral. Agora, se você trabalha num centro de referência, e é o que eu faço, e nós temos o centro de referência aqui, e o Ministério da Saúde chancela formalmente esses centros de referência no Brasil, a gente começa agora a poder calcular melhor esse numerador, através desses encaminhamentos das doenças raras. Dito isso, é claro, se você está no centro de referência e lida com eventos raros, esse raro não é tão raro para quem conhece. Então, daí a grande discussão da clínica geral, que seja pediátrica, que seja do clínico, que seja qual for a especialidade, temos que também mudar essa noção dentro da formação dos profissionais dentro das faculdades médicas e assim por diante. Temos que começar a discutir rodapé de livro, porque esse rodapé de livro, ele que vai começar a nos impactar. E basta um caso de doença rara para mudar a sua vida. Não só para a família, mas para o profissional médico também. Ele entra num outro universo. Porque esse paciente que tem uma doença rara, algumas que inclusive estão ali com efeitos externos, estão na pele, por exemplo, essa pessoa também de alguma maneira acaba se sentindo um pouco discriminada, né? Ah, não tem dúvida. Tem esses efeitos também. Isso, infelizmente, você não precisa ir para as doenças raras para que surja uma discriminação, é claro. Mas se você tem emblematicamente a sua fisionomia dentro de fora dessa diversidade, o que você considera de normal, é claro que vai nos assustar, né? Porque primeiro, ela impõe um desconhecimento da nossa parte que, por si só, a gente se defende. E aí surgem os preconceitos, aí surge toda essa questão envolvendo as doenças raras. Entretanto, eu vejo de muito bons olhos esse movimento social, principalmente da organização civil e da organização das famílias, em associações, em fundações, em instituições. E muitas que estão lá presentes na rede, né, na internet. Com Essa certeza. É uma ferramenta, eu acho, até de acolhimento. Só para você ter uma ideia, falando de doenças raras, o movimento para incluir doenças raras nas listas de dispensação de medicamento do SUS, no Brasil, foi promovido pelas associações. Nunca veio de cima para baixo, sempre foi de baixo para cima. Então, nesses últimos 5 anos, através da Sociedade Brasileira de Genética Médica, principalmente, que tem sido um grande consultor na orientação técnica das doenças raras, ela tem promovido uma ação de cima para baixo, de organização estrutural, estruturante, ouvindo os técnicos. Diferentemente de decisões políticas ou intervenções políticas um pouco leigas, precisa de mais embasamento técnico. Então, nesse sentido, as organizações de pais, de familiares, amigos e assim por diante, eles começam a ser técnicos daquele problema. E técnicos a quem não conhece a doença, principalmente médico, deveria ouvir, porque eles realmente estão sabendo o que estão falando. Estão mergulhados no problema, claro. Precisam entender o que eles estão passando, né? E tem uma outra questão, a gente não pode deixar de informá-los, né? Porque a família não é nenhuma questão de nível socioeconômico, é questão de informação. Porque ele vai fazer bingo, vai fazer rifa, vai coletar amigos, vai fazer churrasco, etc. E consegue sempre uma forma de você trazer esses benefícios às famílias. E isso começa, obviamente, com o médico, não tem dúvida nenhuma. Juan, eu quero muito agradecer a sua entrevista, a sua participação aqui no Conexão, com esses esclarecimentos. Tá? É sempre importante a gente tocar nesses assuntos. Ok. Está convidado a retornar e trazer outros aspectos sobre o tema, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada a você, também de casa, pela companhia. Se quiser rever a conversa, acesse futuraplay.org. Até a próxima.